Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos estar na casa de Deus para celebrar a vida. E Romanos 8:1 diz que Ele nos deu vida. Se Deus nos deu vida, hoje é dia de celebrarmos a Ele. E neste momento, meu querido, minha irmã, quero convidar você para orarmos, para que Deus tome toda a direção do culto, para que te abençoe na sua casa. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, neste momento, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa para poder adorar o teu nome, ó Deus. Pai, queremos te louvar pela vida que o Senhor nos deu lá na cruz do Calvário, morrendo por nós, ó Deus. Pai, pedimos que o Senhor abençoar, ó Deus, o culto, que o Senhor toma toda a direção desse culto, ó Deus, que é para o Senhor. Pai, nos abençoe. Abençoe cada irmão, cada irmã que está lá na sua casa agora, ó Deus, assistindo este culto, Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, possa alcançar a cada um. Nos abençoe. Abençoe os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar curando neste momento, ó Pai. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa, nos purifica nesta noite, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que logo mais participaremos do teu corpo e do teu sangue, ó Deus, para nos fortificar. Que nesse dia, Deus, nós lembramos do que o Senhor fez por nós e somos muito gratos ao Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de louvar ao Senhor. É tempo de glorificar o nome do Senhor. É tempo de celebrar a vida. Você que me assiste, nos assiste agora, de onde você estiver agora, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração agradem ao Senhor. Eu peço que, se possível, você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que alcance muitas outras pessoas e que essas pessoas também recebam a palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. O Salmo 19, o último versículo, diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. Que tudo que nós fizermos aqui, canções, orações, ministração da palavra, participação da mesa do Senhor, agradem ao Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração agradem a Ti, agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa próxima canção, ela diz: a ponte me faz lembrar, imaginar a dor que Ele sofreu. Como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão por mim, por nós. Me faz lembrar, imaginar a dor que Ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão por mim, por nós. Olhar a cruz e não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia eu sei que hei de entrar. Ó meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a Ti. Faz lembrar, imaginar a dor que Ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão por mim, por nós. Olhar você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia eu sei que hei de entrar. Ó meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a Ti, onde eu posso caminhar e um dia Te encontrar, pra dizer-Te obrigado, meu Senhor. Ó meu Senhor, ó meu
E é aquela cruz, é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Santo é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. O ousado amor que nos alcançou, o ousado amor que deixou as 99 só para mim buscar, só para te buscar. Aquele amor que a gente não consegue explicar, só consegue receber este amor. Vamos cantar. Você aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, graças a Deus, a minha família está toda aqui. Meus filhos, minha esposa, está conosco também o Eliseu, o Márcio conosco, o Tiago, Marcos, o Guilherme. E você aí na sua casa, onde você estiver, alguns estão nos sítios, outros estão reunidos em família. Que Deus abençoe a sua vida, que seja um tempo muito especial. Esse amor que me alcançou, que nos alcançou, te alcançou também, meu querido, e pode alcançar muitas outras pessoas. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Glória a Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 oh.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. Um amor impressionante, um amor que se entregou por nós, um amor que abdicou de ser Deus, se esvaziou para estar conosco. Essa é a mensagem da ceia, da mesa do Senhor, dessa celebração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a minha esposa para estar aqui comigo, fazer uma oração. É tão difícil ela estar comigo nas celebrações, porque ela é pastora em outra igreja, em outra denominação, a mesma, mas em outra cidade. Mas hoje eu tenho a alegria de tê-la aqui comigo, juntamente com os meus filhos. Então não poderia deixar passar esse momento e pedir que ela esteja aqui comigo. Essa moça linda tem sido uma bênção na minha vida. Muito do que eu sou hoje devo a ela também. Companheira de todos os momentos, companheira de todos os instantes, bons e ruins, difíceis, sucessos, fracassos, mas ela sempre esteve do meu lado. Sempre. Então, eu agradeço a Deus pela vida dela. Ela está comigo aqui hoje
meus filhos que estão aí, Deus seja louvado pelas suas vidas também, em nome de Jesus. Quer dar uma palavra? Boa noite a todos, a graça, a paz do Senhor a todos que estão aqui, todos que estão também online. Uma noite muito especial, onde nós vamos participar da mesa do Senhor, onde nós nos lembramos que Cristo veio, mas que Ele já subiu aos céus, mas que também um dia voltará. E o nosso coração se enche de esperança por isso. Então eu gostaria de orar com vocês que estão aqui, orar com você que está aí na sua casa, que está nos ouvindo. Que Deus nos abençoe, já tem abençoado por meio destas canções, desse tempo tão precioso. Vamos orar todos juntos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui na casa do Senhor. E a nossa oração tem sido que esse tempo de distanciamento se abrevie para podermos estar todos reunidos aqui, elevando louvores ao Senhor juntos. Por isso, ó Deus, nós pedimos mais uma vez, livra-nos desse mal, sê conosco, nos fortalece diante da presença do Senhor e que os teus propósitos se cumpram nas nossas vidas como igreja do Senhor. Continua, Senhor, conosco, fala ao nosso coração, ministra sobre cada um de nós, porque nós temos sede de ouvir, ó Pai, a tua voz, a tua palavra. Obrigada por esse tempo, que o Senhor abençoe a igreja em Jandaia do Sul, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite. Nós te agradecemos por este tempo precioso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe. Irmãos, tanto eu quanto a Cláudia gostaríamos de convidar vocês todos, tanto da nossa denominação aqui de Jandaia do Sul, mas também de Mandaguari, todos os outros que estão nos assistindo, para um congresso que será realizado no dia 31 de outubro, todo online, a não ser no momento de confraternização ou de encontro de debates. Então será no dia 31 de outubro. Você quer falar alguma coisa? Eu quero incentivá-los também, a participar deste encorajamento e treinamento para líderes. E que nós queremos convidar todos os irmãos. De repente você fala, mas eu não faço parte da liderança. Faz sim. O Senhor tem chamado você para fazer parte, para se envolver. Então, quanto mais pessoas conosco, nós vamos nos sentir assim mais abençoados. Em Mandaguari, vamos fazer esse tempo juntos. Nós vamos assistir toda a ministração online juntos, vamos ter o tempo de debate e gostaríamos de nos unir, de juntar com outras pessoas, mesmo que não possam estar presencialmente, que não percam esta oportunidade. Amém? Deus abençoe. Você vai ver então agora um vídeo bem curtinho desse evento. Você pode se inscrever, a inscrição individual é gratuita, você não paga, então você pode se inscrever para esse congresso, dia 31 de outubro. Assista o vídeo. Tempo de nós refletirmos na palavra do Senhor.
nós olharmos para a palavra do Senhor antes de participarmos da mesa do Senhor, eu quero convidar você, onde você estiver, a abrir a sua Bíblia, se você tiver acesso a ela, no seu dispositivo, ou mesmo a sua Bíblia impressa, em 1 Coríntios, 11, versos 17 ao verso 34, que diz assim: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais eu vos lhe darei instruções. Quando eu for, lhes darei instruções. O tema de hoje é o tema do sermão, né? É o tema do culto, a Santa Ceia na sua casa. Falar sobre a ceia do Senhor é falar sobre um dos temas mais polêmicos da história da igreja, porque a ceia do Senhor, ela é um elo de ligação entre as duas vindas de Jesus. É o monumento da primeira vinda de Jesus e é a promessa da segunda vinda de Jesus. Poucos assuntos foram tão polêmicos como a ceia do Senhor. Depois da reforma protestante do século XVI, nós vemos 4 posições diferentes com relação à ceia do Senhor. 4 diferentes interpretações da ceia do Senhor. A transubstanciação é que as pessoas creem, uma ala da igreja crê que os elementos da ceia se transubstanciam, ou seja, se transformam de fato no corpo, no sangue, no nervo e nos ossos de Jesus. Essa é uma visão da igreja católica apostólica romana. Já os luteranos, eles creem na consubstanciação, que é quando Cristo está presente fisicamente nos elementos da ceia. A grande maioria dos evangélicos crê na forma memorial, que é quando a ceia não passa de uma lembrança do que Cristo fez. Nós, protestantes presbiterianos, cremos na presença espiritual de Jesus na ceia do Senhor. A ceia é um instrumento de edificação espiritual dado à igreja. A Santa Ceia é um meio de graça, ou seja, um meio que Deus usa para nos nutrir e fortalecer espiritualmente. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós cremos que Jesus está presente espiritualmente na participação da ceia.
o pão e o vinho não se transformam em carne e sangue, mas Jesus está presente durante a ministração da ceia do Senhor. Mas quando nós lemos esse texto em específico de 1 Coríntios, nós vemos que havia naquele momento, naquela época, uma festa chamada Festa Ágape, antes da celebração da ceia do Senhor. E durante essa festa, houve uma distorção que fez mal à igreja, porque aqueles mais abastados, eles traziam de casa a sua comida e faziam uma junta-pratos, mas ao invés de obter o objetivo, que era compartilhar dos alimentos, alguns se alimentavam bastante e deixavam poucos ou grande parte deles sem se alimentar. Os crentes mais pobres poderiam usufruir dessa mesa, no entanto, perdeu-se o propósito original, e uma vez que os crentes daquela igreja perderam de vista essa solidariedade, consequentemente a comunhão se afastou. Então, é muito bom, importante ressaltar o contexto deste texto. Naquela época, naquele momento, havia um grupo de pessoas que fazia acepção de alguns. Os ricos se afastavam dos pobres em grupinhos e comiam e se embebedavam enquanto os pobres não tinham nada para comer. Também nós podemos perceber que eles tinham divisões dentro da igreja. Quando eles se reuniam, havia grupinhos, panelinhas, o termo de hoje, né? E possivelmente os 4 partidos que Paulo fala da igreja estavam presentes em Corinto. Aqueles de Apolo, de Pedro, de Cristo e os de Paulo. Também nós percebemos no texto que eles se reuniam para pior, pois eles pervertiam o significado da ceia do Senhor. Eles saíam mais culpados, mais distantes de Deus e um dos outros quando eles iam ao templo. Eles pecaram contra os irmãos, se você vê o verso 22, e contra Cristo. Esse é o contexto desse texto. E eu quero chamar a sua atenção para algumas lições da ceia do Senhor. A primeira delas, e eu pretendo não demorar muito, não me estender muito, mas a primeira delas é que a ceia é a maior demonstração de amor diante da maior demonstração de maldade. A maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Se você observar o verso 23 de 1 Coríntios 11, você vai ver que Jesus diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu do pão. É interessante, na mesma noite, enquanto Jesus demonstrava o seu maior amor, Judas demonstrava a sua maior maldade. O texto diz que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Enquanto o submundo da maldade se agitava nas caladas da noite, movido por inveja e por ganância, para trair Jesus, para matar Jesus, Judas traindo sua consciência e seu chamado, o Filho de Deus se preparava para dar à sua igreja, dar a sua vida à sua igreja, para dar a maior demonstração de amor. Judas tramava em como tirar a vida de Jesus, e Jesus planejava em como dar a sua vida para a igreja. Então, quando nós lembramos da ceia, nós lembramos que a maior demonstração de amor foi dada diante da maior demonstração de maldade. Judas buscava lucro, Jesus o sacrifício. Enquanto o inferno tramava o maior plano para matar Jesus, ele planejava a maior forma de dar a sua própria vida por mim e por você. Se o inferno soubesse, se os poderosos soubessem que a morte de Cristo seria uma derrota cabal, eles jamais teriam tentado matar Jesus. Cristo na cruz, meu irmão, minha irmã, triunfou sobre os principados e potestades. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele deu um grito final. Ele proclamou a nossa independência. Na cruz ele nos comprou para Deus. Da sua morte ele nos trouxe vida. Enquanto a traição estava sendo costurada por Judas e pelos líderes religiosos, Jesus inaugurava a ceia como a maior demonstração do seu amor. Na mesma noite, meu irmão, minha irmã, em que Jesus foi traído, ele demonstrou através de um símbolo imortal
o seu amor mais profundo. Na noite em que Jesus foi traído, ele ergueu um monumento que jamais será destruído, um monumento de amor sacrificial. Então a primeira lição é: a maior demonstração de amor é dada diante da maior demonstração de maldade. Mas tem uma segunda lição. Olhando para a ceia, é importante participarmos da ceia entendendo os motivos dela. Segunda lição é: Jesus se ofereceu como sacrifício não por constrangimento, mas com alegria. Veja o verso 24, o texto diz: e tendo dado graças, partiu e disse. Cristo, meu irmão, minha irmã, foi para a cruz como um rei caminha para a coroação. A cruz de Cristo, meu irmão, não foi um acidente, estava na agenda de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo. A morte dele não foi uma trama de homens maus, mas um gesto incomparável do amor de Deus e uma entrega voluntária do próprio Filho. Cristo não foi para a cruz porque Judas o traiu por ganância, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ou porque Pilatos o condenou. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi para a cruz porque a si mesmo se entregou. Era a hora, era o momento. A cruz não foi sua derrota, mas sim a derrota do diabo e suas hostes. A cruz não foi o seu fracasso, mas o lugar onde ele resgatou com seu próprio sangue a sua noiva, eu e você. Jesus morreu por mim e por você. Cristo foi para a cruz, não por murmuração, ou não com murmuração nos seus lábios, mas com ação de graças. Tem uma passagem das Escrituras, eu me lembro até que o Marcos certa vez falou, que no momento da ceia eles cantaram, eles se alegraram. Imagine Jesus, sabendo de tudo que ele ia passar, mesmo assim ele foi para a cruz, com ação de graças. Cristo não foi para a cruz constrangido, ele não foi forçado, nem constrangido a assumir o nosso lugar, ele voluntariamente se entregou, ele eternamente, pessoalmente, voluntariamente se entregou. O Cordeiro foi morto, como eu disse agora há pouco, desde a fundação do mundo. Cristo foi para a cruz como uma entrega e também como um ato voluntário. É muito importante nós pensarmos a respeito disto. Jesus foi entregue por seu Pai. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também a Bíblia diz que Jesus se entregou voluntariamente. E ainda ele diz, nesse texto: isto é o meu corpo que é dado por vós. Cristo foi à cruz, não só porque o Pai o deu, mas porque ele se entregou. Eu me lembro da passagem, eu acho que em Mateus que narra isso, quando Jesus, as pessoas soldados vêm prender, eles falam: vocês tiveram todo o tempo para fazer isso, não são vocês que estão me prendendo, se eu quisesse eu mandava um monte de anjo aqui, mas eu que estou me entregando, eu que estou me oferecendo, chegou a hora. Ele, Jesus e o Pai estavam juntos nesse propósito da salvação. O Pai o entregou e ele se entregou voluntariamente, ele se deu, ele se ofereceu. Então a segunda lição: Jesus se ofereceu como sacrifício não por constrangimento, mas com alegria. Terceira lição, preste bastante atenção: a eficácia do sacrifício de Jesus está não apenas na sua informação, mas sobretudo na sua apropriação. Não adianta você saber a respeito, você precisa tomar posse dessa verdade. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Não é a informação do que Cristo fez por você que te salva. A fé salvadora não é apenas um assentimento, uma concordância mental ou intelectual. Não basta saber que Deus existe, que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o único que pode nos salvar. Esta fé não passa de conhecimento, meu irmão. Ela está apenas em nossa mente, mas jamais descerá ao nosso coração, e essa fé é morta. Não basta você saber, não basta você ter essa informação do que Cristo fez por você somente. Não é a emoção que você sente pelos sofrimentos de Jesus na cruz que te salva. Todo ano temos a Páscoa, todo ano lembramos os sofrimentos de Jesus. Muitas pessoas choram ao ver aquelas cenas narradas ou encenadas de um Cristo sofredor. Aquele sentimento em si não salva. A fé salvadora não é apenas pensar ou saber a respeito, e muito menos não é apenas emoção. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem diante da presença do Senhor. Eles creem também que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem que Jesus tem todo o poder. Eles creem nas penalidades eternas. Mas embora eles tremam diante da autoridade de Jesus, eles jamais vão receber a salvação, porque a salvação não é apenas emoção, não é apenas intelectual. Nós precisamos saber, meu irmão, minha irmã, sentir e também nos apropriarmos do que Jesus fez por nós. Na Páscoa judaica, lá em Êxodo, não foi um cordeiro morto que salvou aquele povo da morte, nem mesmo foi o sangue derramado do cordeiro que livrou eles dos castigos, mas foi o sangue aspergido nas ombreiras das portas. Quando o anjo da morte passou e viu aquele sangue aspergido na ombreira das portas, ele não entrou e as pessoas foram poupadas. Semelhantemente, meu irmão, minha irmã, não basta você saber que Jesus morreu e que verteu seu sangue, é preciso você tomar posse disso pela fé. Isso foi para você. É preciso comer o pão e beber o cálice. Há algumas verdades muito importantes que precisamos dizer. Comer e beber não é um ato físico, mas espiritual. Quando você participar da mesa do Senhor, aí na sua casa, onde você estiver, e nós aqui, esse alimento não é alimento físico, não é alimento para o nosso estômago, mas é para o nosso coração, meu irmão. Ninguém pode substituir você nessa apropriação, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua mulher, nem seu filho, nem sua filha. Você precisa pessoalmente se render a Jesus. A não ser que você esteja debaixo do sangue de Jesus, não haverá esperança de salvação para você. Não basta você saber que Jesus morreu para você, não basta você se emocionar com a morte de Cristo, você precisa se apropriar e entender que aquilo foi por você. A salvação, meu irmão, não é uma questão de mérito, mas de apropriação do que Cristo já fez em seu favor. Você nunca vai fazer, nem eu, por merecer a salvação. Quando o anjo do Senhor passou matando os primogênitos do Egito, o anjo da morte, a única coisa que podia livrar da morte era o sangue do cordeiro. Assim também, meu irmão, minha irmã, só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Seus méritos, suas obras e sua religião não te dão essa segurança. Só Jesus que pode dar. Você precisa se apropriar desta verdade. Desta verdade. Não basta você saber que Jesus morreu por você. Não basta você se emocionar por isso. Você precisa se apropriar desta verdade e saber que a morte de Cristo foi por você. Quarta lição: o sacrifício de Jesus é o grande marco do cristianismo que deve ser relembrado. Se você olhar os versos 24 a 26, você vai perceber que Jesus lembra disto. O sacrifício de Cristo é o ponto culminante da sua obra redentora. Ele foi para a cruz, ou foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz que ele desbaratou o inferno. Foi na cruz que ele expôs os principados e potestades ao desprezo e triunfou sobre eles.
Foi na cruz que Ele nos remiu, foi na cruz que Ele fez paz com o seu sangue, foi na cruz que Ele nos justificou, meu irmão. A cruz é o trono que Ele conquistou e comprou a sua noiva amada. A cruz, meu irmão, é a mensagem central que deve ser proclamada pela igreja. Toda vez que a igreja se reúne ao redor da mesa do Senhor, ela está proclamando a mensagem da cruz. Todas as vezes que eu e você tomamos a ceia do Senhor, nós anunciamos de uma forma dramatizada a morte do Senhor. A cruz de Cristo é o tema central do cristianismo. Paulo disse aos coríntios: porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus e este crucificado. Eu amo aquele hino que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Abandonar a mensagem da cruz é abandonar a essência do evangelho. Uma igreja não pode ser considerada evangélica, cristã, a menos que tenha no centro a agenda da pregação da cruz de Jesus. A cruz é a mensagem que deve ser proclamada até a volta de Jesus. A mensagem da cruz não é algo sazonal, ou seja, de uma época, não é apenas para um tempo específico, ela deve ocupar a agenda da pregação da igreja sempre. Ela é sempre atual, sempre oportuna, sempre necessária. Não há outra mensagem do cristianismo a não ser a cruz. Não há um outro evangelho, meu irmão. A cruz deve estar no nosso púlpito, deve estar nas classes de escola bíblica, nas universidades, nas ruas e em todos os lugares, até Jesus voltar. É a mensagem da salvação, é a cruz de Cristo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, ela não é temporária, mas é um sacramento que deve ser praticado permanentemente pela igreja até Jesus voltar. Essa é a mensagem. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Isso diz a canção. A mensagem da cruz, ou o sacrifício de Cristo, é o grande marco do cristianismo. É a cruz. Não se esqueça, meu irmão, a cruz é o centro. A cruz fez toda a diferença. A cruz te deu uma nova chance de salvação. E eu concluo com a última lição. A celebração da ceia do Senhor exige algumas atitudes suas e minhas diante do Senhor. Se você observar o verso 24 do texto de 1 Coríntios 11, diz: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Continuando, a partir do verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Verso 27, portanto todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Algumas coisas importantes nesse último ponto. Algumas atitudes que nós devemos ter diante da mesa do Senhor. A primeira delas, nós devemos olhar para trás. Para trás. O que é olhar para trás, pastor? É olhar para o passado. Quando nós assentamos na mesa do Senhor, nós devemos voltar os nossos olhos lá para o Calvário. Lembrar tudo o que Jesus fez. Devemos relembrar o quanto Jesus sofreu. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi açoitado. A Bíblia diz em Isaías 53 que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi afrontado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi espancado, suas mãos e seus pés foram pregados, ele carregou o lenho pesado, a maldita cruz, naquelas ruas lotadas de gente, e ele sofreu zombaria e açoite dos soldados, com as suas mãos rasgadas, seus pés cravados numa cruz. Ele passou vergonha na cruz, ele se fez maldição na cruz por causa de mim e de você. A tortura da sede, as cãibras dolorosas o atormentavam. Jesus sofreu,
É preciso, quando participamos da mesa do Senhor, olhar para trás, o sofrimento. Quando nos assentamos à mesa do Senhor, nós devemos nos relembrar quão grande foi o amor de Jesus por nós. Há quem diga, qual é o tamanho do amor de Deus por nós? É do tamanho do que Ele fez na cruz. Desse tamanho. Ele deixou a sua glória, esvaziou-se, fez-se servo e se humilhou. Nós devemos nos lembrar quão abominável é o nosso pecado aos olhos de Deus, ao ponto de Deus dar o seu único filho, perfeito, puro, para morrer por mim e por você. Quando nós sentamos na mesa do Senhor, nós devemos nos lembrar quão preciosos nós somos para Deus, ao ponto dele nos dar o seu único filho por nós. Então nós devemos olhar para o passado, para o Calvário, para o sofrimento de Jesus, mas nós devemos olhar também para frente. O verso 26 diz que quando nós nos reunimos para celebrar a ceia, nós fazemos isso como um povo da esperança, até que Ele venha. A nossa história, meu irmão, não caminha dando voltas cíclicas. Nossa história não está sem rumo, meu irmão. A nossa história não está esmagada debaixo de um determinismo, de um fatalismo. A nossa história está centralizada na palavra do Senhor. Ela caminha para um triunfo final da vitória de Jesus na cruz. Ele venceu na cruz, uma vitória na segunda volta dele, a sua gloriosa volta como rei para julgar o mundo. Jesus voltará, meu irmão. Eis o brado desta mesa. Jesus voltará, a sua vinda é certa, a sua vinda será breve, a sua vinda será física, visível, audível, poderosa, todo olho verá, meu irmão. Ele virá para nos dar um corpo de glória, para estarmos com Ele eternamente. O que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou por pensamento humano. É uma glória incorruptível, inalterável, eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Quando participamos da mesa, olhamos para trás e vemos o sofrimento de Jesus. Quando participamos da mesa, olhamos para frente, para o futuro, aguardando a volta de Jesus, com esperança da vitória. O último capítulo da Bíblia diz que Jesus voltará, e será bom, e será uma vitória, e será alegria. Mas nós devemos olhar para dentro. A Bíblia diz que devemos nos examinar. Nós não podemos assentar na mesa do Senhor sem critério, sem uma autoanálise. Nós devemos nos autoexaminar e não olhar para os outros. Quando participamos da mesa do Senhor, eu não tenho que olhar se o irmão ou a irmã ou fulano pode ou não tomar a ceia. Eu preciso olhar para mim. A ceia é um banquete para quem tem vida com Cristo. Os mortos não se alimentam da mesa. Aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor da sua vida, não devem participar desse banquete. Somente aqueles que foram libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A ceia é um banquete para quem tem fome espiritual. Só os famintos espirituais devem saciar a sua fome ao se alimentar da mesa do Senhor. A ceia, meu irmão, minha irmã, é um banquete que exige discernimento. Porque a Bíblia diz no verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo é este? Podemos dizer de duas formas, que esse corpo é o corpo de Cristo, que foi traspassado na cruz. Se não compreendermos o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, estaremos desqualificados para participar da mesa. Mas também o corpo quer dizer do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Somos um só pão. 1 Coríntios 10, 17 diz isso. Somos um só corpo, somos uma só família. Esse é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo e Ele é o cabeça. A ceia, meu irmão, minha irmã, é um banquete que exige um preparo. O verso 27 diz: por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pergunta que você pode fazer: pastor, quem é digno de participar da mesa do Senhor? E eu respondo para você com uma frase de João Calvino. Ele disse assim: dignos são aqueles que têm consciência da sua indignidade
São aqueles que reconhecem sua indignidade e confiam no Senhor. Somente aqueles que se consideram indignos é quem são dignos de participar da mesa do Senhor. A ceia, meu irmão, minha irmã, é um banquete que exige um exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se você. A ceia, meu irmão, minha irmã, é um banquete que deve nos afastar do pecado, em vez de o pecado nos afastar dela. Eu já disse isso em outros momentos aqui na igreja. A ênfase do apóstolo Paulo ao examinar esse texto é comer e não é o ser humano se examinar e comer, não examinar e fugir da mesa. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós devemos abandonar o pecado por causa da ceia e não abandonar a ceia por causa do pecado. Meu desafio para você é que você se examine. Daqui a pouco vamos participar da mesa. E confesse os seus pecados. Abandone a sua vida de pecado e participe da mesa do Senhor. A ceia é um banquete perigoso para quem vive despercebidamente no pecado. Aqueles que estavam participando da ceia indignamente estavam atraindo juízo para si. Doenças, fraqueza, e o texto diz que eles dormem, na realidade tinham morrido. Se eles se julgassem a si mesmos, não teriam sido condenados. Então esse é o nosso desafio, aprendemos com a palavra, para que fazermos da mesma forma? Confesse o seu pecado, para poder participar dignamente da mesa do Senhor. Mas nós também devemos olhar ao nosso redor. Eu não sei você, eu acredito que você tenha mais alguém do seu lado para participar da mesa do Senhor. Olhe para as pessoas. A igreja é sua família. Graças a Deus que eu estou aqui na ceia, não estou sozinho. Eu tenho irmãos na fé aqui comigo. Pobres e ricos, grandes e pequenos, líderes e liderados, são todos iguais diante de Jesus. Na igreja não existe, não deve existir acepção de pessoas. Todos devem estar juntos na mesma mesa. A mesa significa união, uma mesma família. Todos devem ter comunhão uns com os outros. Deve existir perdão, aceitação e comunhão. E o que quebra a comunhão é o pecado. É hora de nós olharmos para o nosso lado e vermos os nossos irmãos na fé. E termino. Nós devemos olhar para cima. A ceia do Senhor, como Jesus iniciou a ceia, é tempo de dar graças. De dar graças por Jesus, pela salvação, pela igreja, pela comunhão, pela provisão, pela vida eterna, pela certeza do céu, pela vitória sobre o pecado, pelo amor demonstrado. Você tem tantos motivos para dar graças ao Senhor. O momento da ceia é momento de olhar para cima e dar graças. Concluo dizendo para você, meu irmão, minha irmã, Jesus nunca pediu aos seus discípulos para se lembrarem do seu nascimento, mas ele instruiu os seus discípulos para se lembrarem da sua morte e da sua ressurreição. Ele deixou para a igreja 2 sacramentos que nos lembram da sua morte: o batismo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma lição objetiva e didática que representa uma grande verdade espiritual para nós. A ceia do Senhor, a mesa do Senhor, se a gente entender completamente o sentido dela, nós vamos saber todo o plano de salvação. Está aqui. A ceia é uma lembrança, uma memória do que Jesus fez por nós. A ceia é um símbolo do que Jesus fez por nós. A ceia é uma confissão da nossa fé. A ceia é um meio de graça, um meio que Deus usa para nos nutrir e fortalecer. Quem pode participar da mesa do Senhor? Aqueles que foram batizados e que estão em comunhão com a sua igreja. Se você estiver em comunhão com a sua igreja, você pode participar da mesa do Senhor. Como é que eu me preparo para participar da mesa? Já disse, um exame pessoal, confissão de pecados, lembrar o compromisso, relembrar o seu compromisso com Jesus, restaurar os seus relacionamentos. Quando e com que frequência você deve participar da ceia? Todas as vezes que você tiver a oportunidade de participar, você deve participar. A igreja, a nossa igreja, tem costume de fazer uma vez por mês. Agora com a pandemia, fazia tempo que a gente não fazia. Mas toda vez que for oferecida a ceia
para você, você pode participar. Jesus instituiu a ceia numa quinta à noite. Em nossa igreja, como eu disse, nós fazemos uma vez por mês, no primeiro domingo, ou em ocasiões especiais. Você pode participar da mesa do Senhor todas as vezes que ela for oferecida a você. Olhe para dentro, olhe para trás, olhe para frente, olhe para cima e olhe para o lado. Olhe para trás e lembre o sacrifício de Jesus. Olhe para frente e lembre com esperança que Jesus voltará. Olhe para dentro e examine-se para poder participar e confesse os seus pecados. Olhe para o lado e veja que você faz parte de uma família de irmãos na fé. E olhe para cima e agradeça, dê graças a Deus por tudo que significa a morte e a ressurreição dele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero convidar você a se autoexaminar neste momento e confessar os seus pecados, para você poder participar da mesa do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, no templo. Os irmãos que nos assistem estão nos seus lares ou em qualquer outro lugar, mas estão preparados para participar da mesa do Senhor. E nós viemos aqui confessar os nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor. Nós olhamos para trás e vemos tudo que Jesus fez por nós naquela cruz, no Calvário, e a sua ressurreição, sua vitória sobre a morte. Nós olhamos para o futuro e lembramos que o Senhor vai voltar como um rei glorioso. Nós olhamos para dentro de nós e vemos como pecadores nós somos, quão pecadores, e pedimos, perdoa-nos, Senhor. E a tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Nós olhamos para o nosso lado e vemos outros irmãos na fé, membros da mesma família, filhos de um mesmo Deus. Nós olhamos para cima, Senhor, e te agradecemos, porque a tua graça e o teu amor nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada irmão e cada irmã que está no seu lar agora, onde ele estiver, famílias talvez reunidas agora nesse momento, na mesa, com a mesa posta da ceia do Senhor. Que seja um tempo único, especial na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. A mesa do Senhor está posta. Cláudio, você pode me ajudar? Por favor. Eu queria que o Marcos fizesse uma oração de consagração dos elementos. Você poderia fazer, Marcos? Cláudia, por favor. Está comigo aqui a pastora Cláudia, minha esposa. Está comigo também o presbítero Marcos, que é um dos membros do conselho da igreja. E eu queria que ele orasse consagrando os elementos ao Senhor. Nós, como disse, nós não cremos que o suco se transforma em sangue, nem que o pão se transforma em carne. Mas nós consagramos porque simboliza um alimento espiritual. Então o presbítero Marcos fará essa oração, consagrando os elementos desse tempo. Do Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial na vida da sua igreja. Momento que a gente estava com saudade e esperando, Senhor. Verdade. Desde o início, quando o decreto da pandemia, é a primeira vez que a gente retoma e faz a ceia do Senhor. De uma maneira diferente, alguns preciosos irmãos aqui no templo, mas muitos irmãos em suas casas, Senhor. Eu me alegro, já vi algumas fotos da reunião dos irmãos, Senhor. E que este momento seja precioso na vida dessa igreja. Amém. Na vida de todos os que acompanham, na vida daqueles que ainda vão assistir esta mensagem deste dia, Senhor. Esta é a mensagem da cruz. Amém. Essa é a mensagem que nos inspira, saber do sacrifício do Senhor por nós. Por isso nós agradecemos, porque podemos participar, porque o Senhor um dia morreu,
mas ressuscitou e um dia voltará. E nós temos que celebrar a ceia até que o Senhor retorne, até que o Senhor venha. Então nós agradecemos pelo pão, agradecemos também pelo suco. O pão que representa o teu corpo e o suco que representa o sangue que o Senhor verteu na cruz para a nossa salvação. Por isso nós damos graças, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus, eu agradeço este precioso momento. Amém, Senhor, e amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus pegou o pão, ele partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. Então, quando eu olho esse pão partido, eu penso que Jesus teve o seu corpo partido por mim e por você, esmagado, moído, dilacerado. Pense a respeito disso quando você participar da mesa do Senhor. Mas o texto também diz que ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. E ele diz que nós devemos fazer isso todas as vezes que formos fazer em memória dele, até que ele venha. Então meu convite a você, nós vamos fazer dessa forma hoje. Cada um vai pegar, nós vamos servir os elementos, você estiver na sua casa com os elementos, você vai tomar no momento que nós formos tomarmos aqui. Então cada um vai pegar o seu alimento, o pão e o suco, e no momento oportuno nós vamos tomar juntos, amém? Então vamos distribuir os elementos. Fica com o suco, o Marcos. Pode ir. Marcos, vai você. Então os irmãos que estão aqui presentes, peguem os elementos. E se possível, será que a câmera pega todas as pessoas aqui? Dá pra gente fazer uma meia lua aqui com todo mundo. Então você pega e faz a meia lua conosco. Vamos comer do pão. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por poder participar da sua mesa, Senhor, e relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Te agradeço por saber que o seu corpo foi moído por mim. E eu sei que aquele lugar era meu lugar. Te agradeço por esse momento de ceia que fazia um bom tempo que nós não participávamos. Te agradeço por esses irmãos que estão aqui comigo à mesa, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Te agradeço pelos irmãos, Senhor, que estão conosco acompanhando e participando da mesa, Senhor. Que seja saúde espiritual para cada um deles, em nome de Jesus. Vamos tomar do cálice agora.
Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, nos alegramos neste momento, nos lembramos da morte de Cristo, mas o nosso coração também se enche de esperança. Que o Senhor, ó Deus, traga sobre nós do teu poder, da tua unção, da tua graça, ó Pai. A tua palavra nos diz que o coração daqueles que confiam no Senhor se alegrarão. Ainda que o tempo seja difícil, o Senhor zela por nós, zela pela tua igreja, e breve estaremos juntos cultuando ao Senhor. Obrigado, ó Deus, por este tempo precioso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos louvar o Senhor? Essa última canção, para mim foi um momento muito especial. Eu espero que tenha sido para você que está nos assistindo, nos acompanhando, um momento único. É a primeira vez que eu participo da mesa do Senhor de uma forma online e de uma forma com poucos irmãos. Então é um momento único para mim, e eu acredito que para você também. Eu não sei se você teve um outro momento que você participou da ceia dessa forma. Eu não me lembro de um outro momento como esse. Você pode participar da mesa do Senhor com a sua família. Registre esse tempo. Registre, guarde. Mande-me essas fotos depois. Momento único de estarmos juntos na presença e na mesa do Senhor. Porque a maravilhosa graça do Senhor nos alcançou. Quem tem poder sobre o pecado, meu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha. Diga na sua casa: tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Santo é o teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus.